fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, pode sentar. Caríssimos fiéis, nós aprendemos no catecismo que os sacramentos agem ex opere operato, ou seja, a eficácia dos sacramentos vem da própria obra realizada. Se as condições determinadas por Nosso Senhor estiverem presentes, a matéria e a forma do sacramento, o ministro devido, sobre um sujeito disposto, é o próprio Cristo quem comunica a graça por meio do ministro, independentemente dos méritos ou da fé daquele que ministra. Nosso Senhor assim fez para nos garantir uma grande segurança a cada vez que recebermos algum sacramento. Afinal, nós não podemos iniciar ou progredir na vida espiritual se tivermos pouca ou nenhuma certeza de que recebemos a graça, sem a qual ninguém vai se salvar. No entanto, meus caros, desde o nosso batismo, muitos de nós já receberam inúmeras vezes os sacramentos da penitência e da Eucaristia. Muitas vezes recebemos, certos de que nós fomos absolvidos pelo sacerdote e certos de que nós comungamos verdadeiramente Nosso Senhor Jesus Cristo sob as aparências do pão. Em geral, nós não temos dúvidas quanto à eficácia desses sacramentos e muito menos quanto a todo o cortejo de graças que cada um deles nos alcança. Pela confissão, meus caros, nós podemos recuperar a graça santificante, se porventura nós a perdemos, ou então obter uma nova infusão da graça, além de receber o auxílio da graça atual, para que nós possamos vencer as tentações e não recair nos vícios. Na Eucaristia, nós recebemos não apenas a graça, mas também o autor da graça, o Verbo encarnado. Por meio dela, nós nos unimos de forma ainda mais estreita a Deus pela caridade, obtendo o perdão das faltas veniais e recebendo um aumento de fervor e de consolação espiritual. Mas ainda que o catecismo e os escritos dos santos nos fomentem uma grande confiança no poder santificante dos sacramentos, não são poucas as almas que deixaram de recebê-los, como que já não acreditando na real mudança que os sacramentos podem causar na sua vida espiritual. Além disso, muitas almas ainda os recebem regularmente, mas mais pelo temor de viverem sem a graça do que pela certeza do seu poder santificante. Ambos com desconfiança. Os primeiros, por um respeito desordenado, mentiroso, diabólico, de que não é possível que eles mudem, então vão se abster de ofender Nosso Senhor por uma recepção indigna. O fato é que estão ofendendo Nosso Senhor
ao desconfiar da sua onipotência. Outros recebem de forma maquinal para cumprir um protocolo, mas também considerando que mudança, santificação efetiva não haverá. O fato é que uns e outros, cada um a seu modo, desistiram da santidade. Uns não frequentam mais os sacramentos movidos por um falso respeito, como se nosso Senhor não tivesse instituído tais canais da graça também para eles, ou melhor, principalmente para eles. Outros recebem regularmente os sacramentos, sem saberem que a cada recepção, a cada confissão, a cada comunhão, nós devemos esperar um avanço na vida de oração e na prática das virtudes, e não uma mera consolação passageira. Assim, meus caros, se nós estamos certos da eficácia desses canais de santificação, não nos resta outra alternativa senão reconhecer que toda insuficiência e toda deficiência não está nos sacramentos, mas do nosso lado, da parte das nossas disposições. Ainda que a nossa época atravesse uma grave crise de fé, meus caros, não podemos nos contentar em simplesmente conhecer a doutrina da Igreja, porque este conhecimento por si mesmo não nos dará a segurança da salvação. Saber, por exemplo, que podemos nos confessar após recair em algum pecado, não nos garante que teremos tempo ou oportunidade de encontrar um confessor e, sobretudo, um bom confessor. Quando o Concílio de Trento diz que a fé é o princípio da salvação, isso significa que sem a fé ninguém se salva. Mas a fé que não está revestida da graça, sob a moção da caridade, não passa de uma fé morta, inoperante, que também não pode salvar. Por esta razão, não devemos medir o êxito do nosso apostolado por critérios meramente exteriores. A quantidade de pessoas que frequenta ou a repercussão nos meios de comunicação, e muito menos por curtidas em redes sociais. Afinal, sem o influxo da graça, qualquer apostolado não causaria conversões, apesar de fazer certas verdades de fé circularem. A fé precisa da caridade, mas se temos dificuldades em nos mantermos ou em crescermos na caridade, isso se deve à nossa pouca ou nenhuma esperança. Virtude sobrenatural pela qual temos a firme certeza de que Deus nos dará os meios para nos santificarmos, se observarmos fielmente os seus mandamentos. E aí está a utilidade de considerarmos a parábola do joio e do trigo no seu sentido espiritual, a fim de aprendermos com ela certas disposições necessárias para que a nossa fé seja operante e a nossa frequentação dos sacramentos tenha frutos verdadeiros. Nós bem sabemos, meus caros, que as parábolas frequentemente serviram na pregação de Nosso Senhor para tratar do reino de Deus, isto é, a Igreja. E este é o primeiro sentido da parábola em questão. O campo é o mundo. A boa semente é os filhos do reino, e o joio, os filhos do maligno.
No entanto, a atitude dos servos pode ser perfeitamente aplicada à nossa vida espiritual e ao nosso apostolado. Pois o que eles fazem na parábola, se não interrogarem o pai de família sobre os meios de se preservar os frutos e fazer uma boa colheita? E assim, meus caros, o primeiro elemento que devemos considerar na parábola, meditando em seu sentido espiritual, é justamente o sono dos servos. Nós ouvimos no Evangelho: na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. Diferentemente do sono de nosso Senhor na barca, um sono de repouso dos trabalhos apostólicos, o sono dos servos consiste simplesmente na falta de vigilância. Se São Paulo exorta aos coríntios: vigiai, sede firmes na fé, isso significa que se o corpo dorme e descansa, a fé não pode descansar. Da mesma forma ordena São Pedro: sede sóbrios e vigiai, vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem devorar. Com efeito, meus caros, o demônio não espera que o procuremos para firmarmos um pacto. Ele precisa tão somente que lhe demos algumas brechas. Basta que lhe concedamos ocasiões pelas quais, paulatinamente, ele introduz tentações em matéria leve, até que das pequenas quedas se desenvolvam vícios. Pois o hábito de pecar venialmente predispõe com facilidade a alma aos pecados maiores, e dos vícios vêm os pecados mortais. Os servos da parábola não vigiaram, e antes que a boa semente brotasse, o inimigo semeou o joio durante a noite. Do mesmo modo, a cada vez que recebemos os sacramentos da confissão e da Eucaristia, nosso Senhor planta em nossa alma a semente da sua graça, cujo crescimento e desenvolvimento depende da nossa vigilância. E assim, meus caros, se hoje constatamos uma infinidade de vícios e pecados em nossa alma, todo este joio poderia ter sido evitado se tivéssemos vigiado e combatido, se não tivéssemos dialogado imprudentemente com a tentação, como fez Eva com a serpente no paraíso terrestre. No tempo de Nosso Senhor era costume colocar vigias num campo quando os frutos já estavam maduros, pois neste tempo havia risco de roubos. É justamente quando os frutos estão maduros. No entanto, na vida espiritual, devemos vigiar sempre, já que o demônio pode nos roubar a qualquer instante. E enquanto nos preocupamos com as mais diversas questões, desde preocupações mundanas, desde picuinhas menores, até outras questões que têm uma aparência de importância piedosa, mas que não se referem diretamente a nós, como colecionar escândalos cometidos pelo clero, analisar infiltrações das sociedades secretas na hierarquia, supostos sinais do fim dos tempos, dentre outros. Nós nos esquecemos de vigiar, por exemplo, fazendo a oração da noite, rezando o terço diário. Se alguém sabe
em detalhes as mais diversas questões modernas da crise na igreja, se alguém sabe as disputas teológicas mais espinhosas, ou está a par dos últimos escândalos eclesiásticos, questões que têm sua importância, mas, por exemplo, não reza o seu terço diário, algo há de muito, mas muito errado na sua suposta vida espiritual, se é que ela existe. Meus caros, nós não vigiamos quando negligenciamos deveres que são pequenos em si, sem perceber que da fidelidade a essas pequenas obrigações depende todo o edifício da graça. Se a pessoa é incapaz de rezar o terço todos os dias, algo que leva cerca de 15 minutos, ou 2 vídeos do YouTube, como os senhores muito bem sabem, como ela vai querer enfrentar uma suposta perseguição dos inimigos da igreja, ou converter uma outra pessoa à fé? Meus caros, se nós formos fiéis durante um combate espiritual, não apenas vencemos a tentação, mas crescemos em graça, crescemos na união com o nosso Senhor, o que significa que se Deus nos chama à santidade, Ele nos dá essa santidade à medida da nossa generosidade. É em vão esperarmos a santidade para daqui a alguns anos, ou até mesmo para algum futuro próximo. Se dia após dia nós não ordenamos nossas ações a fim de cooperar com o nosso Senhor, nós não vamos nunca atingir a santidade. Se nós não mudamos a nossa atitude agora, nós já estamos sendo um obstáculo à graça e, portanto, um obstáculo à ação redentora do sangue de nosso Senhor em nós. Nossa infidelidade, nossa inconstância, nossa fraqueza e inclusive as nossas quedas nada mais fazem do que impedir que o edifício da vida espiritual tenha fundamentos, ou pelo menos que tenha fundamento sólido. E se o fundamento não é sólido, é questão de tempo que ele rua. Com efeito, sem fundamento sólido, nosso castelo interior irá sucumbir mais cedo ou mais tarde. E o risco de que ele sucumba de forma irreparável, de forma que somente um milagre extraordinário de Deus poderia reconstruí-lo, esse risco cresce à medida em que os pecados são reiterados, pois à medida em que nós os reiteramos, nós caminhamos para a obstinação. Consequentemente, não nos basta aspirar à santidade em termos gerais, não nos basta querê-la de forma genérica para um futuro incerto. Como servos teriam interceptado o inimigo, caso o vissem entrar no campo do pai de família. Nós precisamos nos servir das nossas faculdades superiores, da inteligência e da vontade, a fim de aplicarmos, por meio de resoluções práticas, concretas e factíveis, as luzes que recebemos durante a oração, sobretudo durante a meditação. A malícia do inimigo só obteve a semeadura do joio por causa da inadvertência dos servos.
Assim como o demônio ilude com sucesso as almas, sem estratégia, sem arma, sem vigilância, enfim, sem combate espiritual, também as nossas quedas reiteradas vão nos cegar para o inimigo, vão nos cegar para os perigos e as ocasiões perigosas. Mas uma vez que o joio foi semeado no campo de trigo, do mesmo modo que a nossa falta de vigilância permitiu o enraizamento de tantos vícios em nossas almas, o melhor para nós não é arrancá-los de uma só vez, por um milagre da graça, porque a presença dos vícios nos obriga a uma vigilância e uma humildade muito maiores. As nossas quedas são permitidas por Deus para tirar um bem maior, para tirar o combate e, portanto, o mérito. Por isso que Santo Agostinho diz que a presença dos maus mesclados aos bons obriga os bons a serem melhores, pois é mais difícil praticar a virtude em uma sociedade corrompida. E tal dificuldade também se encontra em uma alma que precisa fazer a boa semente da graça crescer, apesar dos vícios de tempos passados que a inclinam continuamente ao pecado. É a vigilância sobre si, meus caros, é a vigilância que fará a graça dos sacramentos frutificarem. Essa graça nós a recebemos como um tesouro em vasos de barro, como diz São Paulo aos Coríntios, de modo que se após tantas quedas, o demônio, como fino psicólogo, já conhece tão bem os meios para nos fazer cair inúmeras outras vezes, cabe a nós agora procurar, sob a luz da meditação, os meios necessários para estarmos sempre prontos para o combate espiritual, agindo no presente, agindo de forma concreta, agindo através de resoluções práticas. E sem essa meditação, sem esse combate, sem essas resoluções práticas e concretas, nós não seremos santos. E quem sabe, sequer nos salvaremos. Mas se nós observarmos os mandamentos, se nós não formos coniventes com as quedas, se nós confiarmos na bondade e na onipotência de Deus, nós podemos estar certos de que Deus nos dará todo o necessário para nos mantermos fiéis a Ele, Ele que é sempre fiel às suas promessas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.